Uma decisão controversa foi tomada pela comissão técnica do Internacional no que diz respeito à preparação para o último jogo do Campeonato Brasileiro na partida contra o Red Bull Bragantino. A atividade que estava marcada para esta quinta-feira no CT Parque Gigante não aconteceu e os jogadores só se reapresentam na sexta-feira e terão 2 treinamentos para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. Enquanto isso, a chegada de São Paulo foi marcada por torcedores que protestaram na saída dos jogadores do CT Parque Gigante. A gente fala também a respeito do Campeonato Brasileiro e os resultados paralelos. O empate do Botafogo é positivo para o Inter, na busca pelo objetivo de permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. Falamos também sobre o episódio da emboscada de torcedores do Santos a torcedores do Internacional em Santa Catarina e a repercussão que isto tem no ambiente colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre a chegada colorada em Porto Alegre. Pela manhã, eu estava em Guarulhos, onde a delegação do Internacional estava concentrada. E por volta do meio-dia, o Inter já deixou São Paulo para ir até Porto Alegre. Voltar para casa depois da derrota por 3-0 para a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores foram de ônibus até o CT e saíram de carro do CT. E alguns torcedores estavam no CT e protestaram contra esses jogadores. O Douglas Demoliner, do Voz do Gigante, registrou a saída dos jogadores com este protesto por parte dos torcedores, que fez com que o tom da indignação do torcedor colorado fosse dado a partir da chegada dos jogadores em Porto Alegre. Mas o que chamou a atenção foi uma atitude controversa do Internacional, porque havia sido marcado um treinamento para esta quinta-feira à tarde no CT Parque Gigante, e o treinamento foi cancelado pela comissão técnica. O Inter optou por liberar os jogadores nessa quinta-feira. Eu não sei se é um clima de final de festa, eu não sei se já se aceitou a ideia do rebaixamento e que não tem muito o que fazer, mas optaram por liberar os jogadores. É verdade que os jogadores titulares nenhum poder treinar em função do desgaste do jogo de quarta-feira, mas uma decisão controversa, folga para os jogadores depois de uma derrota em um momento tão importante como esse, por mais que o Inter tenha pouquíssimas chances, são chances ainda, e que obviamente o torcedor espere que o time lute. Não treinar nessa quinta-feira gerou uma repercussão, mas foi uma decisão da comissão técnica que talvez seja explicada depois do jogo ou não. Mas o Inter vai ter 2 treinos, sexta e sábado, para enfrentar o Red Bull Bragantino às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sexta, reapresentação às 4 horas da tarde. E vão estar presentes jogadores importantes, como Johan Carboneiro, que esteve em Porto Alegre, não participou da partida lá em Santos contra o São Paulo, por estar suspenso. Ele volta a ficar à disposição para a partida contra o Red Bull Bragantino e pode, por exemplo, entrar na vaga do Juninho, mudando novamente o esquema para um 4-2-3-1 ou um 4-3-3 com o Alan Patrick de falso 9. Talvez o Abel coloque mais um centroavante. São opções que ele vai trabalhar nesses 2 dias que tem ainda de trabalho nessa temporada de 2025, tá? Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal muito importante sobre o bastidor colorado e sobre a possibilidade do presidente Alessandro Barcelos renunciar a partir de uma pressão que existe no bastidor para que isso aconteça. Eu dou detalhes sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira, explicando por que essa pressão, com qual intuito, quem assumiria. Eu explico tudo isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira, tá? Houve um episódio lamentável nesta quinta, pós-derrota do Inter para a equipe do São Paulo, que foi a emboscada feita pela torcida do Santos para a torcida do Internacional. Essa emboscada, ela deixou alguns torcedores do Internacional feridos. Ela aconteceu no interior de Santa Catarina
E a direção do Internacional se manifestou através de uma nota repudiando a atitude, repudiando o ataque feito pela torcida santista. Deu informações a respeito do episódio nessa nota e disse que está colaborando junto às torcidas organizadas para dar assistência aos torcedores feridos e também auxiliou no transporte desses torcedores que ficaram ilhados, de certa forma, no interior de Santa Catarina, e o Inter disponibilizou um ônibus que fosse buscar esses torcedores, já que o ônibus que eles estavam foi completamente danificado. É um incidente lamentável, mas que de alguma forma pode estreitar um pouco mais, aproximar um pouco mais a relação entre direção e torcida, que por óbvio está muito desgastada nesse momento pelo desempenho do time. E obviamente estão sendo esperados protestos no ambiente do CT Parque Gigante, mas também essa ajuda da direção, que é uma obrigação da direção, convenhamos, né, pode fazer com que essa relação fique um pouco mais amena pro último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, ou não fique, né, mas é uma atitude que o Inter tomou para tentar auxiliar os torcedores que foram atacados no interior de Santa Catarina. Por último, gente, tem uma notícia muito boa pro Inter, tá? Teve jogo do Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira, Botafogo e Cruzeiro, e o empate aconteceu. Houve um empate de 2-2, e com este empate, o Botafogo empatou em pontos com o Bahia. O Botafogo na 7ª colocação, o Bahia na 6ª colocação. Por que isso importa pro Internacional, tá? Porque o Botafogo enfrenta, na última rodada, a equipe do Fortaleza, que passou o Internacional, e que precisa tropeçar para o Inter ter chances de escapar do rebaixamento. Então o Botafogo joga em casa contra o Fortaleza na última rodada, e se o Botafogo vencer, o Botafogo entra no G6, que dá uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Pode dar uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem, a depender de quem vença a Copa do Brasil. Se o Botafogo vencer e Fluminense e Bahia empatarem, significa que o Botafogo vai para o G5, que já tem uma vaga direta para a Libertadores garantida. E vaga direta é importante, porque tu minimiza problemas que podem vir a acontecer de calendário. Então, esse jogo já vale muito para o Botafogo, que vai jogar em casa, para garantir uma vaga direta, quem sabe, para a Libertadores da América. Isso pode ser bom para o Inter, porque se o Botafogo vencer o Fortaleza, falta o Inter secar mais um resultado. Por exemplo, o São Paulo, que enfrenta o Vitória, e se vencer está garantido dentro do G8 do Campeonato Brasileiro. É o que falta para o Inter apenas precisar de si. Com esses dois resultados, São Paulo e Botafogo vencendo, é só o Inter ganhar que escapa do rebaixamento. É bem difícil. São muitas combinações que precisam acontecer, mas é a realidade de momento do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nessa terça, nós vamos ter jogos pelos campeonatos da Europa, tá? Que vale a pena a gente ficar ligado aqui, tá? Por exemplo, Manchester City e Sunderland. Odd do City 1.28, empate 5.6, Sunderland 8.5. Mas tem campeonato brasileiro. À noite, Flamengo e Mirassol. Flamengo campeão brasileiro. O Mirassol tá pagando 1.4, empate 4.6, Mengão tá pagando 8. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!